fazer a lição de abertura aqui hoje, do livro Pão Nosso, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, a lição número 72. Contempla mais longe. Porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão. Disse Jesus, está em Lucas, capítulo 6, versículo 38. Para o esquimó, o céu é um continente de gelo, sustentado a focas. Para o selvagem da floresta, não há outro paraíso além da caça abundante. Para o homem de religião sectária, a glória de além-túmulo pertence exclusivamente a eles e aos que lhe afeiçoam. Para o sábio, este mundo e os círculos celestiais que o rodeiam são pequeninos departamentos do universo. Transfere a observação para o teu campo de experiência diária. E não ouvides que as situações externas serão retratadas em teu plano interior segundo o material de reflexão que acolhes na consciência. Se perseverares na cólera, todas as forças em torno te parecerão iradas. Se preferes a tristeza, anotarás o desalento em cada trecho do caminho. Se duvidas de ti próprio, ninguém confia em teu esforço. Se te habituastes a perturbações e aos atritos, dificilmente saberás viver em paz contigo mesmo. Respirarás na zona superior ou inferior, torturada ou tranquila, em que colocas a própria mente. E dentro da organização na qual te comprazes, viverá com os gênios que invocas. Se te detens no repouso, poderás adquiri-lo em todos os tons e matizes. E se te fixares no trabalho, encontrarás 1000 recursos diferentes de servir. Em torno de teus passos, a paisagem que te abriga será sempre em sua apreciação aquilo que pensas dela. Porque com a mesma medida que aplicares à natureza, obra viva de Deus, a natureza igualmente te medirá. Então, o que essa mensagem vai trazer para a gente? De forma resumida, o nosso mundo vai ser aquilo que a gente quer que ele seja. Tudo que está ao nosso redor é neutro. Quem coloca a perspectiva naquilo somos nós. Essa parte que ele fala aqui me chamou muita atenção. As situações externas são retratadas, então tudo que está acontecendo ao nosso redor vai ser retratado para o nosso eu interior, segundo o material de reflexão que acolhes na consciência. Então, tudo o que está acontecendo ao meu redor vai refletir no meu interior de acordo com o meu espelho, de acordo com o meu óculos, de acordo com a minha visão e a minha capacidade de perceber aquilo. A maioria das coisas que acontecem ao nosso redor podem ser neutras. A gente é que dá um tom disso ou daquilo para ela. A gente pode pegar a mesma situação e fazer dela melhor ou pior, e fazer dela um problema ou não, ou uma oportunidade de crescimento. É a nossa perspectiva, é a forma com que a gente olha é que vai fazer a nossa vida ser o que a nossa vida é. Se eu estou focado só na tristeza, eu só vou ver coisas tristes, pessoas tristes, situações tristes. Eu só vou enxergar tristeza. Se eu estou numa fase deprimida, eu vou achar que tudo é cinza, tudo é caído, tudo é voltado, que as pessoas estão fazendo tudo para me machucar, como se eu fosse o centro negativo das atenções. E é importante lembrar que eu acredito, e eu percebendo, refletindo hoje, né, nos anos que se passaram, são fases. Nós temos essas fases.
que a gente tem época que tá com foco mais positivo, tem época que tá com foco mais assim ou assado. Mas o que a lição vem nos chamar a atenção é que sim, nós podemos respeitar essas fases, mas nós temos instrumentos e temos lições e temos oportunidade de mudar a nossa fase, de modificar aquela situação, de acordo com as nossas lentes. Algo pode ser muito mais bonito do que eu possa estar enxergando naquele tempo. Para alguma outra pessoa, aquilo pode ser algo muito mais frutífero, algo muito mais belo, algo muito mais leve do que para mim, porque a minha lente hoje está contaminada com outras coisas. Não tem aquele ditado que em inglês é "The beauty is in the eye of the beholder". Em português é "a beleza está nos olhos daquele que está enxergando a beleza". Porque eu posso achar uma pessoa linda, maravilhosa, porque o que eu enxergo naquela pessoa, eu acho lindo, maravilhoso. Uma outra pessoa pode enxergar aquela mesma pessoa e não achar ela linda e maravilhosa, porque a beleza está nos olhos daquele que vê. Assim como a tristeza está nos olhos daquele que vê. Assim como a inveja está, e assim vai. Então a gente tem que, essa lição vem nos chamar a atenção para o seguinte, que nós temos essa lente com a qual nós guiamos a nossa vida. E se a minha lente está suja, se minha lente está embaçada com alguma coisa, que está me tirando do positivo, cabe a mim pegar o meu lencinho aqui e limpar a minha lente. Porque a lente é o que vai mudar o foco daquela coisa que é neutra. Pode não parecer neutra, Luciana, mas aquilo ali, aquela pessoa fez comigo é uma injustiça, isso não é neutro. A gente volta, analisa. O que aquela pessoa foi uma injustiça, eu posso estar vendo dessa forma. Mas eu também posso avaliar do campo espiritual, que a gente sempre fala aqui. Será que eu já não fiz algo igual para aquela mesma pessoa no passado, que eu não lembro? Numa outra vida, talvez? Ou para alguma outra pessoa e que hoje eu precisava passar por aquilo da mesma forma? Será que não? Será que o que aquela pessoa tinha para oferecer naquele momento era aquilo? E que dentro do potencial dela, ela não poderia ter feito diferente daquela forma? E aí a gente começa a mudar o foco da lente, a gente começa a suavizar o nosso coração, a gente começa a ver as coisas com mais leveza, mas raciocinando um pouco mais sobre certas situações que nos trazem para isso que tem dentro de nós, Deus dentro de nós, que quer o quê? Que nós amemos ao outro como a nós mesmos. Então, que se aquela situação de injustiça pode ter parecido algo que jamais vou perdoar, que jamais eu vou esquecer, ou que me tirou, sujou aqui minha lente no momento, que agora eu estou vendo todas as pessoas como não posso confiar em ninguém, todo mundo vai me trair, não posso isso, todo mundo vai ter uma intenção por trás. Eu posso fazer isso. Nós temos o livre-arbítrio. A minha lente está aqui para eu direcioná-la onde eu quiser. Mas a gente tem que ver que ali fora cada um tem a sua própria realidade, cada um tem as suas próprias dificuldades, as suas próprias lentes que estão contaminadas ou sujas ou embaçadas do jeito que aquelas pessoas têm condições ou têm a realidade deles trouxeram para aquele momento. Então, sim, tudo ali ao redor nosso é neutro. O que muda é a forma com que a gente reage, que a gente lida, que a gente enxerga aquela situação. Ele fala muitas coisas interessantes nessa mensagem, né? Ele fala, para o esquimó, o céu é um continente de gelo sustentado a focas.
ele só tem visão daquela realidade. Aquilo ali é o que há para ele. Para o homem de religião sectária, a glória de além-túmulo pertence exclusivamente a ele e aos que lhe afeiçoam. Então, para as pessoas que acham que você só pode ir para o céu se você, por exemplo, for batizado em tal religião, caso contrário, você não é digno de entrar no céu. Essa é a realidade que essa pessoa acredita, por vários motivos, porque ela cresceu em religiões que ensinam dessa forma, e ela desde pequeno ouve daquela forma, então ela não consegue pensar de forma diferente. A lente dela é limitada nesse aspecto. Para nós que estudamos essas outras coisas, a gente sabe que, independente da minha religião, o que vai me levar ao céu são as minhas ações. E que o céu, inclusive como a lição nos traz, varia muito. O meu céu vai ser diferente do seu céu, por causa das nossas realidades. O céu de Jesus é muito diferente dos nossos céus, que nós temos condições de imaginar, porque a nossa limitação é uma. A nossa lente só nos permite enxergar também, até por mais limpa que esteja, a nossa lente, de acordo com o nosso grau espiritual, só me permite enxergar até certo ponto. Eu não tenho uma lente tão poderosa igual a de Jesus. Ainda. Nós não temos. Então, as nossas lentes são limitadas dessa forma. Então, a gente vai enxergar situações, a gente vai sentir situações de maneira diferente um do outro. A gente estava conversando isso aqui há pouco tempo, acho que foi numa das aulas de segunda-feira, sobre trauma. Como que o trauma é algo que aconteceu com aquela pessoa, que ela recebe aquilo e que aquilo, do jeito que ela absorveu aquela situação, que ela digeriu aquela situação, pode causar um trauma ou não. Por menos que, às vezes, aquela situação tenha sido algo negativo ou com a intenção de machucar. Tem um exemplo que eu dei, que eu não sei se eu acho que eu já falei aqui na frente, do Andrei Moreira, que é um dos... É um palestrante espírita, ele é médico homeopata lá no Brasil, e uma vez eu fiz um curso com ele desses de criança interior, descobrindo a nossa criança interior, e ele fala desse exemplo, e foi algo público, então eu acho que não tem problema nenhum eu falar aqui. Mas ele falando que durante muitos anos ele teve um certo trauma com relação às pessoas acreditarem nele e ouvi-lo. Porque uma vez, ele devia ter uns 8, 9 anos, ele foi no clube, como ele sempre ia com a família dele, e ele gostava de pular na piscina na parte mais funda e descer, assim, só sentindo o barulho da água, e ele sabia nadar. Então ele descia até o fundo da piscina e subia. E quando ele subia, ele falou, me dava uma sensação de liberdade. Eu adorava aquele sentimento, aquela sensação. Então eu sempre fazia. Mas um belo dia, tinha pessoas ali na porta, beirada da piscina, que não me conheciam. Eles acharam que eu estava afogando. Na hora que eu subi, já tinha um monte de gente me pegando e me tirando da piscina e me jogaram na beirada da piscina e falando, e eu, não, eu tô bem. E ninguém me ouvia. Eles não, eu tentando falar para eles que eu estava bem, que aquilo ali eu sempre fazia, que não tinha problema, mas ninguém, eles estavam tão preocupados em salvar a minha vida que eles não ouviam. E estavam ali, chamaram e veio aquele monte de gente, ele lembra aquele monte de gente ao redor dele, criou um trauma nele. E olha como que a intenção não foi nada negativo que aconteceu à nossa lente, né? A lente de quem estava ali ao redor, eles estavam salvando a vida de um menino. Para ele, criou um trauma do jeito que aquela situação aconteceu, de que ele não era ouvido, de que a palavra dele não tinha importância. Durante muitos anos ele falou, trabalhei isso na terapia depois, e hoje, claro, não tenho mais esse trauma. Mas isso gerou um trauma. Então, é assim a nossa vida, e é o que a lição vem mostrar pra gente. Tudo vai ser da forma com que a gente quer que seja. Se eu não acredito em mim, ninguém mais vai acreditar em mim. Se eu só enxergo, se eu estou triste e quero só enxergar a tristeza, só a tristeza que vai me chamar a atenção. Então a gente tem que estar atento à nossa lente e para onde eu estou focando a minha lente e com o que a minha lente está contaminada e como que isso está interferindo no meu progresso, nas minhas ações, no meu querer ser e estar melhor.
Então, para quem quer depois refletir mais nessa lição, que eu achei, tem muita coisa nessa lição para a gente refletir, é a lição número 72 do livro Pão Nosso, que eu acredito que a gente tem na biblioteca, que é um livro excelente de lições de uma página e meia. Convido a todos agora a fazer a nossa prece de abertura, para que possamos dar início aos estudos dessa manhã. Aqueles que quiserem fechar os olhos, entrar em conexão com Deus, o nosso Pai maior. Agradecemos, Pai, por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, de corações abertos, de mentes abertas, para receber tudo aquilo que o Senhor traz para nós, através de outros irmãos que aqui à frente virão, através de intuições, de espíritos amigos. Muito obrigada. Somos imensamente gratos pela sua bondade, pelo seu amor e seu carinho para com cada um de nós aqui, aqueles que aqui não estão. Agradecemos e pedimos humildemente que o Senhor esteja conosco durante essa reunião, nos fazendo realmente absorver aquilo que cada um de nós precisa, tirando de cada lição aqui trazida aquilo que cada um de nós precisa, realmente, no fundo do nosso coração, do nosso espírito. Muito obrigada, e que assim seja. Bom, gente, então agora a gente vai passar para o estudo do Livro dos Espíritos, que está com Carlos. Obrigada. Bom dia, gente. Ó, esse é o momento. Ainda bem que o bom dia foi forte, né? Todo mundo disposto, apesar de alguns estar com cara de sono, mas tá todo mundo disposto. E eu vou precisar da disposição de vocês hoje mais do que nunca, porque a Luciana me chamou, mas não estava programado para eu estar aqui na frente hoje. Bem, se estava, a gente estava sabendo. Eu estava saindo do banho, era 15 para as 10. E o Dino tinha colocado no grupo dizendo que teve uma ligação de emergência, ele estava on call e teve que resolver um problema de trabalho. Estou pronto, vamos nessa. O assunto que a gente está falando é sobre os animais. E eu disse que estou pronto porque eu gosto muito desse assunto. Estamos no livro 2º, no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre os animais e o homem. Semana passada foi feita a pergunta 600. Eu vou fazer aqui rapidinho, só para a gente relembrar. Kardec perguntou à espiritualidade: a alma do animal sobrevivendo ao corpo após a morte permanece na erraticidade como homem? Gente, todo mundo sabe o que é erraticidade? Todo mundo sabe o que é espírito errante? Espírito errante não é aquele espírito que está cometendo erro, não, tá? Certo? Não deixa de ser. Mas erraticidade, errante, significa peregrino. Ok? É um espírito peregrino. É aquele que não tem ainda um lar fixo. Então, ele está entre as muitas moradas que Jesus falou. Ele vai para o lado espiritual, ele volta para o lado material, ele vai e volta, até que um dia ele não precise mais voltar aqui na Terra. Exemplo nós. Então, esse é o espírito errante. E erraticidade é esse plano aonde a gente vai e volta. Tá? Então ele pergunta se os animais vão pelo mesmo local. A espiritualidade responde: é uma espécie de erraticidade, visto que ela não está unida a um corpo, mas não é um espírito errante. Por que ele não é um espírito errante? Aqui Kardec fala com E maiúsculo. Porque o animal, do jeito que ele está ainda, ele é um processo para se tornar um espírito com E maiúsculo,
palavra criada por Kardec em 1857, até então não existia essa palavra, tá? Espírito com E maiúsculo, que ele usa com E maiúsculo e E minúsculo. Com E maiúsculo, que somos nós. Por quê? Porque nós já temos o livre-arbítrio. Então, ele está caminhando para num dia ser aquilo. O espírito errante é um ser que pensa e age por livre vontade. O dos animais não tem a mesma faculdade. É a consciência dele mesmo que é o atributo principal do espírito. O espírito do animal é classificado após sua morte pelos espíritos encarregados dessa tarefa e quase que imediatamente utilizados. Não tem liberdade de se colocar em contato com outras criaturas. Certo? Então, o que é que ele fala aqui? Que tem espíritos que são responsáveis pelas essas criaturas, certo? Que um dia vai chegar a um processo de evolução tal que vai receber o livre-arbítrio e vai começar a encarnar em corpo de homens, tá? Então, a pergunta 601. Os animais seguem a lei do progresso como os homens? O que é que vocês acham? Os animais, eles progridem? A resposta já foi dada aqui, né? Então, sim. Porque se assim não fosse, tudo progride na natureza. Se assim não fosse, onde é que estaria a bondade infinita de Deus? Ia criar seres para ficar a vida toda estático, sem progredir? A gente aprende que tudo progride, tudo no universo progride. E a espiritualidade responde, sim. E nos mundos superiores, onde os homens são mais avançados, os animais também o são, com meios de comunicação mais desenvolvidos, mas são ainda inferiores e submissos aos homens. São deles servidores inteligentes. Nada tem aí de extraordinário. Suponhamos nossos animais mais inteligentes, o cão, o elefante, o cavalo, com uma formação apropriada aos trabalhos manuais, que não poderiam eles fazer sob a direção do homem. É a nota de Kardec, certo? É uma nota de Kardec. Então ele fala, depois que a espiritualidade deu a resposta, ele vem com essa frase. Não tem nada de extraordinário. Suponhamos os animais que a gente tem hoje em dia, o cão, o elefante, o cavalo, com as habilidades do homem. Com as habilidades materiais, manuais do homem. Certo? Então, mais uma vez, ele vem mostrar que tudo progride. O animal, quando ele chega a um certo ponto, ele é levado para mundos mais adiantados, certo? Para que lá eles continuem progredindo. Porque o processo do animal se tornar homem não é aqui nesse planeta. Não existe, não é nesse planeta. A gente já passou, há milhões de anos atrás, a gente passou a gente onde via ainda os homens primários, os nossos antecedentes do Homo sapiens, a gente viu que teve todo aquele processo. Hoje em dia o planeta não tem esse processo. Mas mesmo assim, até ele chegar ali, até o animal chegar ali, ele tem que continuar evoluindo em planetas mais evoluídos do que o nosso. É lógico, gente. Todo mundo já conhece aqui, eu acho que todo mundo que está aqui já ouviu falar do livro de Miramês, não é? O Miramês, o que é o Miramês? O Miramês é um livro que ele fala, ele se aprofunda na resposta do Livro dos Espíritos. O autor, Conduta, Filosofia Espírita. Desculpa. Miramês é o autor, como ele tem outros livros também, tá certo? Mas tem a coleção Filosofia Espírita, que são 10 livros, e são livros de estudo em cima do Livro dos Espíritos. Ok? Então, ele fala o seguinte, pergunta 601. Os animais estão sujeitos à lei do processo como não somente os homens, mas tudo que Deus criou. Tudo que existe na natureza está sujeito à lei do progresso. O mineral está sujeito à lei do progresso? Tá. Por incrível que pareça, tá.
Não me pergunte como, mas tudo está sujeito à lei do progresso. E tem resposta? A Maria sorriu ali. Ela já ia levantar o dedo e perguntar. Então, um minutinho só, Luiz. A espiritualidade falou, Kardec falou. Bem, Jesus já falou há 2000 anos atrás. Se vocês não conhecem as coisas da terra, imagine as coisas do céu. Vocês não estão prontos para escutar. Kardec falava a mesma coisa, passou 19 séculos, Kardec falou a mesma coisa. Ele trouxe novas revelações e falou a mesma coisa. A gente não está ainda preparado para tudo, porque a nossa capacidade intelectual não permite. É a mesma coisa que querer ensinar matemática para um cachorro. Não adianta. A gente não está ainda preparado. A gente tem muito que... Gente, se a gente pegar a tabela de progressão dos níveis espirituais, a gente está na segunda linha, na segunda faixa. A gente não está nem na metade ainda. A gente não está nem na metade ainda. E a espiritualidade fala que a diferença que tem dos animais para nós é equivalente à que tem de nós para um espírito como Jesus. Fala como Deus. Então, eu falo como Jesus porque chegou em Jesus ali, a gente nunca vai poder ser Deus. A gente pode um dia se tornar um espírito crístico, mas Deus, nem Jesus vai ser Deus. Ele pode se tornar todos nós vamos um dia se tornar um espírito crístico, mas não adianta nem querer botar zero aí, porque vai ser uma infinidade de zeros elevado mais a alguma potência aí. Então a gente não sabe quando é que isso vai acontecer, mas um dia vai acontecer. Jesus falou isso. Tá? Então não adianta a gente tentar querer respostas para coisas que a gente não tem capacidade ainda. Ou a gente acredita, ou a gente desacredita. Se a gente desacreditar, vai ser mais difícil para a gente. Se a gente começar a procurar estudar, a gente vai ver que, ok, isso aqui eu não tenho condições, mas isso, isso e isso eu já tenho condições de entender. Então, como eu entendi isso e isso, eu acredito que isso aqui também seja verdade. Como funciona, eu não sei. Aí eu faço que nem Chicó, só sei que foi assim. Então, ele continua. Pensa que os animais não progridem? Que as árvores não se adiantam, assim como os animais e os homens? Deus não iria criar algo estático. O progresso, como chamamos, o despertamento dos valores espirituais, em tudo tem a sua marcha diversificada de acordo com o tamanho evolutivo de cada criatura, de cada coisa. Então, tudo tem um processo, e esse processo, ele, à medida que cada um tem o seu tempo. À medida que nós descobrimos a verdade, como Jesus falou, a gente vai conseguir trabalhar mais dentro dessa verdade. Jesus falou, descubras a verdade e ela te libertará. Então, a partir do momento que a gente descobre essa verdade, a gente vai ter condições da gente, nós mesmos, nos autoajudarmos. Porque não é ninguém que vai chegar e impulsionar e botar, dizer, não, agora a Luciana, eu vou jogar a Luciana, tirar ela dessa classificação e colocar nessa. Não. Ela que tem que trabalhar, nós que temos que trabalhar. Lógico, a gente sempre vai ter espíritos missionários que vão vir aqui, sempre existiu em toda a história da humanidade, o maior de todos é Jesus, mas sempre existiu em toda a humanidade, existiram espíritos na Índia, os Devas, o Buda, Gandhi, vamos botar, todos são espíritos com alto poder de elevação, o próprio Chico Xavier, espíritos elevados, que sempre estiveram aqui, sempre nos foi enviado por Jesus para que a gente pudesse aprender com eles e progredir. Mas se a gente não trabalhar o nosso próprio esforço, não adianta nada. Tanto é que Jesus esteve aqui, o ser mais perfeito que pisou no planeta, esteve aqui, nos trouxe todos os seus ensinamentos. Na verdade, ele foi o ensinamento. Jesus ele não trouxe. Jesus era a verdadeira boa nova.
Jesus era o verdadeiro ensinamento, a figura mais perfeita que já pisou nesse planeta. E ele não salvou ninguém. Ele não evitou ninguém de passar pelaquilo que tem que passar. Porque senão ele deixaria de ser justo. E ele sempre falou, o Pai está em mim e eu estou no Pai. Então ele é justo. Então, nós temos que trabalhar para nós nos auto-evoluir. Entre os homens, o progresso é mais rápido, porque este os ajudam com seu raciocínio e sua inteligência. Mas os animais e outros reinos, quando estiverem na escala dos homens, também irão participar desta bênção e do esforço próprio, porque os caminhos são iguais para todos, sem exceção. Aqui, ó, o que eu acabei de falar. Nós, que já temos a consciência, podemos trabalhar para progredirmos. O processo dos outros reinos ainda é mais lento. Na bandeira do Brasil, há palavras luminosas aos nossos olhos espirituais. O que é que tem escrito na bandeira do Brasil, gente? Ordem e progresso. A ordem é, pois, a base do progresso. E o progresso é a expressão de Deus, manifestando-se em toda parte. Os animais no mundo superiores à Terra, certo que são mais adiantados pela atração natural das necessidades dos habitantes. Eles teriam, quem sabe, o trabalho mais grosseiro que, se fosse na Terra, quem os fariam seriam os próprios homens mais atrasados em duras provas. Então ele está falando aqui que em outros planetas, gente, tem animais que fazem um trabalho que nós, homens, aqui hoje em dia fazemos. Os trabalhos mais braçais, mais brutos. A gente não vê isso acontecer? A gente não vê no Brasil ainda, infelizmente, gente puxando carroça, catando lixo? Trabalhos que os animais poderiam fazer. E nós fazemos aqui. Quantos trabalhos é feito hoje em dia que os animais fazem esse trabalho, em vez do homem? Os homens no mundo felizes desfrutam da verdadeira felicidade. Os trabalhos a eles entregues não são de ordem mental, de sorte que os animais fariam as demais tarefas sob a direção, é claro, de outros espíritos menos evoluídos dos que os traçam os seus planos. As lavouras, por exemplo, seriam tratadas por eles de forma maravilhosa, e nesse passo de elevação receberiam dos próprios homens carinho especial e conforto redobrado em se comparando à Terra. Gente, teve uma resposta anterior, que eu não me lembro agora qual foi o número, que ele fala o seguinte, que os animais nesses mundos mais evoluídos, eles são muito mais obedientes e cooperadores com os homens. Por quê? Porque o entendimento entre os homens e eles tem mais amor, tem mais afeto. Então eles percebem esse amor e afeto dos homens e assim eles conseguem entender mais e realizar melhor a tarefa deles. Por exemplo, animais equivalentes ao macaco, em mundos superiores, faziam o trabalho que o pedreiro realiza no teu mundo físico. Tá vendo? O serviço de abastecimento de água, de esgoto, de limpeza das residências, até mesmo a condução dos veículos. Tá vendo? Até dirigir veículos. Então, não sobrou só para pedreiro, não, gente. Não sobrou só para a turma de construção, não, né? Daí se pode concluir o quanto eles podem cooperar com os homens. Entretanto, eles não foram criados para servir aos homens eternamente. No decorrer do tempo, o próprio progresso põe esses animais na escala do tempo. Tá vendo, gente? O quanto é bom, quanto Deus é bom. Os animais eles não foram criados para nos servir. Aquilo é um estágio. Do mesmo jeito que nós servirmos espíritos mais superiores. Oi, Luísa. A Maria queria fazer uma pergunta, Maria. Não, eu só estava vendo. Porque ele não sabia das pedras, eu falei, queria saber se a ametista é inferior ao diamante. Ok.
sabemos que o carvão pode ser transformado em diamante. Não é isso? Sobre alta pressão, alta temperatura, em condições especiais. O carvão é uma coisa comum por aí, mas, então veja bem, o diamante é uma coisa rara, então raramente isso ocorre na natureza mesmo. Agora, se partindo do princípio que Jesus falou, se vós sois Deus, podereis fazer tudo o que faço e muito mais, nós já estamos fazendo. Uma liga de metal. Hoje nós fazemos liga de metal. Pegamos um ferro e misturamos com nióbio, por exemplo. A essência do ferro se transforma em outra coisa. Nós estamos fazendo isso. Nós estamos fazendo os minerais também adquirirem novas... Dentro da nossa capacidade intelectual, nós já somos co-criadores. Sim. Então, nesse aspecto, nós estamos modificando os elementos naturais. Misturamos o quê? O nióbio, o molibdênio, essas outras ligas dão ligas mais fortes, mais maleáveis e tudo mais. Nós estamos trabalhando nisso. Então, Deus, Ele nos dá as coisas brutas para que nós possamos trabalhar e manusear. Já viu falar de uma estrutura chamada CRISPR? É uma proteína... Crocante, né? Não, CRISPR. Essa nova ferramenta que está se criando, ainda está em estado embrionário, ela é capaz de cortar um DNA que está com defeito e introduzir um DNA saudável numa molécula. Então, isso vai ser um processo no futuro em que as doenças serão automaticamente previsíveis quando se fala, olha, você vai ter uma tendência a desenvolver isso. Vamos trocar esse DNA, essa molécula que está ali, e introduz uma molécula saudável. Então, você não desenvolve essa doença. São as doenças hereditárias, ou originais, tudo mais. Então, veja só como nós estamos progredindo. Veja o aspecto CRISPR. Procurem. Então, nesse aspecto, nós estamos sendo co-criadores, modificando estruturas, já que, antigamente, nós não tínhamos essa capacidade. Qual é a idade média de um homem hoje? Aqui nos Estados Unidos é a média de quase 80 já? 80. Uma pessoa que na época do Cristo era abaixo de 36, 37 anos, era a idade média. Os que chegavam à velhice, que conseguiam adquirir essa coisa, eram exceções. Então nós observamos que o mundo está progredindo, nós estamos progredindo com ele. E levando e trazendo animais também, ensinando animais a ler, na linguagem nossa. Mas eles já sabem ler e sabem se comunicar entre si, como nós vimos aqui. Hoje em dia você vê animais trabalhando com terapia, com pessoas que têm problemas mentais, doenças. Em várias áreas você vê animais trabalhando. E isso, a tendência é cada vez mais evoluir. E o Luiz estava falando, nós somos co-criadores, porque nós recebemos do nosso pai um planeta bruto. E tudo que a gente vê hoje em dia no nosso planeta, toda a conquista tecnológica, industrial, na área de engenharia, tudo foi feita por nós. Então nós estamos co-criando. E não só na área material, mas na área espiritual. Quantas pessoas, durante o sono, vai trabalhar espiritualmente com os mentores espirituais para auxiliar espíritos tanto encarnados quanto desencarnados? São várias. Se a pessoa quiser se aprofundar nisso, tem várias literaturas falando sobre isso. Então, não só somos co-criadores no mundo material, como também no mundo espiritual. Nós já trabalhamos. Feliz daquele que pode trabalhar. Feliz daquele que pode trabalhar no mundo espiritual. E também no mundo material, porque é a lei do progresso. Ninguém foi criado para ficar estático. Falou-se aqui de ordem e progresso, aí eu vou trazer um pouco do hino. Ninguém foi criado para ficar eternamente deitado em berço esplêndido, não. A nossa vida é trabalhar. Jesus falou, meu pai trabalha até hoje e eu também.
Se Jesus trabalha incessantemente, imagine nós. O quanto temos que trabalhar ainda. Trabalhar para o bem geral da humanidade e para o nosso próprio bem. Ele continua aqui, ó, o Senhor, através do tempo, colocará todos os reinos na plenitude dos gozos da vida, e os homens, neste plantio incessante, alcançarão os reinos dos anjos na verdadeira glória de Deus. Aqui, um dia nós vamos nos tornar anjos. Vai demorar esse dia, mas a gente vai chegar lá. E não tem pressa, não. Não tem pressa. Por que não tem pressa? Porque a gente tem a eternidade. A gente não pode se acomodar, gente. Não tem que ficar, porque faz parte do processo a gente errar. A gente não tem que ficar se auto-martirizando porque a gente ainda não conseguiu certas coisas. Não, o importante é a gente reconhecer que a gente não conseguiu e tentar amanhã não cometer o mesmo erro de hoje. Mas não adianta a gente ficar se martirizando, porque o martírio traz doenças. Doenças do espírito e, consequentemente, doenças no nosso corpo físico. E retardar a sua caminhada. Além de retardar, além de ser perda de tempo. O que é que a gente tem que fazer? Se conhecer a si mesmo, como já falavam os filósofos gregos da antiguidade. Nos conhecermos a si mesmo e trabalhar dentro daqueles nossos erros. Para que amanhã a gente não cometa o mesmo erro. É simples. Na teoria, né? Na prática, na prática é difícil. A partir do momento que você não repete os seus erros, você, de certa forma, já está caminhando. Já está caminhando, já está evoluindo. Repetindo os seus erros, você não está caminhando. E existem situações, aqueles que repetem o erro e que se comprazem no erro. Esse tá. Tem aquele que comete, que sabe que está errado, mas já continua faz o errado, mas já quer trabalhar. Aquele já deu um passo a mais. E aquele que já conhece o erro e que já não pratica mais o seu erro. Esse já conquistou aquilo. E a partir do momento que a gente conquista, é uma conquista nossa, ninguém mais rouba nada. Você conquistou. Quando a gente conquista uma virtude, aquela virtude é nossa e a gente leva com a gente pro resto da vida. Ninguém vai roubar nada da gente. Gente, meu tempo está acabando. E o seguinte, nós faltamos quantas perguntas ainda para terminar? Nossa, falta muita, viu? É longo esse capítulo. Mas o seguinte, olha, o Luiz ele vai fazer o evangelho. E, gente, na próxima semana, não esqueça nossa festa de confraternização. Boa semana para todos. Bom dia a todos, aqueles que aqui vêm à nossa casa pela primeira vez, sejam bem-vindos, e aqueles que estão também nos assistindo pela web. Nós estamos iniciando o nosso evangelho de hoje com um sentimento que o Cristo nos trouxe, que se intitula, que está em João 14, 27. Deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês. Deixo a minha paz vos dou. Eu não vos dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Por que isso? Hoje nós estamos vivendo não só conflitos entre nações, mas conflitos interiores. Todos nós vivemos conflitos interiores. Todos nós temos as nossas tribulações. Todos nós temos partes de nós conflitando entre outros. Todos nós passamos por isso. Conflitos interiores são os mais difíceis de
debelarmos em nós, porque muitas das vezes interfere nesse conflito duas palavras que se chamam egoísmo e orgulho. Então nós observamos que no decorrer de todo o processo que o Cristo nos trouxe para nos falar a respeito de paz, amor, nós ainda confundimos o que é isso. Nós queremos paz entre nações. Nós queremos paz entre pessoas que convivem conosco. Mas será que eu estou pacificado interiormente? Será que nós buscamos isto em outras coisas, em outras fontes que não nos dá paz? A minha paz vos dou, não como o mundo a dá. Muitas das vezes nós queremos ter uma paz assim que eu estiver comprado o meu lar, minha casa, comprado o meu carro, eu vou estar em paz dentro disto. Não está aqui nenhum compromisso de que nós estamos falando que eu não devo ter os meus bens materiais. Não, não é isso. O Cristo está nos mostrando que essa paz temporária que nós temos no mundo com os bens de matéria não nos traz uma paz verdadeira. Quantas vezes fala assim, eu quando encontrar a minha cara metade eu vou ter paz. Eu vou estar feliz. Eu vou encontrar algo que vai me preencher por dentro. E muitas das vezes nós atribuímos isto a um conceito de que o outro pode me fazer feliz, sendo que eu mesmo tenho que fazer e traçar os processos que vai me dar paz e felicidade interior. Ninguém pode me trazer paz, a não ser que eu esteja em paz comigo mesmo. Por isso é importante nós observarmos que o Cristo sempre nos trouxe conceitos cada vez mais que nos traz um movimento de sentimento que não nos deixa dúvida de que Ele é aquele que nos trouxe a verdadeira paz. Porque o Cristo sempre nos falou a respeito de paz, a respeito de amor, a respeito de consolo. E por isso é importante nós termos um conceito de que na luta que nós estamos travando no nosso dia a dia, não vamos encontrar paz verdadeira enquanto não estivermos pacificados interiormente. Alguém de vocês sente medo? Medo de quê? Que tipo de medo nós sentimos? E este medo, muitas das vezes, são aqueles que um dia nós já sofremos anteriormente. É interessante eu colocando isto, porque me veio à mente, eu estava tentando fazer algo para que todos nós pudéssemos entender. Minha filha estava realizando o seu primeiro exame de sangue. Até então, ela não sabia o que era aquilo. Portanto, ela estava tranquila. E na época, nós não havíamos preparado a ela, falando assim, vai doer, vai acontecer isso, vai... Se nós falamos, vai doer, ela sabe o que é dor. Ela tinha que sentir por ela mesma. Então, ela tranquilamente ofereceu o bracinho dela e a pessoa que fez a coleta deu a picada, ela sentiu uma certa dor, mas suportável. Naquele momento ela soube o que é um exame de sangue, uma picada, uma dor. Então, do próximo exame em si, ela já estaria reticente e preparada para sentir aquela dor, ela sentiria medo. Ela estava prevenindo, precavendo-se de alguma coisa que poderia ocorrer com ela. Então, observemos bem. Comigo aconteceu duas situações que me marcou muito. E vai muito longo, né, tempo. Estava eu, meu irmão e um primo meu, bem maior do que nós, bem mais velho. Estava com meu pai, que tinha saído para um outro local, estava pescando naqueles riachozinhos do Brasil, né? E uma escuridão total. Eu estava tranquilo naquele momento, eu e meu irmão estava tranquilo, como uma pessoa maior. Mas de repente ele falou assim, olhou para os lados
Eu acho que nós estamos perdidos. Meu coração bateu a 1000. A 1000. E agora? Como é que eu vou fazer? Estamos perdidos. E isto, aquilo. E foi aquilo, o coração saía pela boca de tanta aflição. Resultado, ele falou assim, ele deu uma parada, olhou por ali e falou assim, aquela luz lá vai nos levar a algum lugar. Eu, bom, João. Ao mesmo tempo, essa adrenalina começou a baixar. Eu passei a ter confiança nele novamente. Uma criança sente medo. Quando ela já vivenciou esse medo, já vivenciou esse trauma. A Luciana trouxe esse aspecto a respeito de trauma, né? Por quê? Para ele era uma coisa natural, ele estava, mas a partir do momento em que ele vivenciou aquela situação toda, ele passou a ter trauma dessa situação. E uma outra foi, eu estava em Brasília na década de 70. Quem conhece Brasília aqui? Tem aquelas passagens entre os eixos, né? Passagens subterrâneas, passando abaixo das vias. Eu, para não ultrapassar por cima das vias, eu peguei uma dessas passagens. Era noite. Vim calmamente passando. Mas só que no final dela tem uma escadaria para você subir. Meu coração começou a palpitar. E aí, o que vai ter do outro lado? Nesse canto que eu não vejo. Dá pânico? Dá medo? O que nós vamos encontrar ali? Falei, recuar eu não posso. Eu tenho que passar. Já estou praticamente no final. Eu vou ter que fazer. Fui a passos. Coração batendo forte. Quando eu faço a curva, olho acima, nada, tudo tranquilo. Subi o mais rápido possível. Medo é uma predisposição daquilo que nós já vivemos. Então nós observamos que muitas vezes eu tenho trauma de altura, eu tenho trauma disso, eu tenho trauma daquilo. São condições que podem ser desta atual existência ou existências pregressas. Mas o Cristo nos trouxe algo que vai nos mostrando que nós, hoje, temos umas ferramentas já muito consciente de que nós não precisamos ter medo da vida espiritual. Nós muitas das vezes não confiamos no que o Cristo nos trouxe. Quer ver um exemplo? Ele disse assim: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Há mais de 2000 anos ele disse isso. Se nós temos o Cristo como nosso modelo e guia, verdadeiramente ele disse, eu não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Nesse pequeno trecho, ele nos dá um seguinte termo: o mundo não me verá mais. Quer dizer, ele não estará presente conosco pessoalmente. Mas ele disse alguma coisa: eu viverei e vós vivereis também. Dá a ideia de que nós também somos seres espirituais caminhando. Somos todas essas criaturas que somos capazes hoje de entendimento que eu sou capaz de crescer em espírito. Mas para que esse espírito cresça, ele tem que conhecer. Ele tem que entender que ele é capaz dele mesmo conhecer essa verdade. Por isso, quando ele nos trouxe esses processos todos, mesmo assim, nós ainda não temos uma certeza exata, profunda. Quando ele veio trazer, através
dessas mensagens, algo que muitas das vezes nos choca foi quando ele foi crucificado. O Cristo nada disse. Encarou aquilo com a tranquilidade tamanha, ciente de que essa vida que ele estava vivendo era uma profecia. E o Filho do Homem seria, né, subjugado, sofreria um martírio, para que a profecia se cumprisse. Então nós observamos que o Cristo nunca nos deixou órfãos, nunca nos deixou sem o seu alento, sem a sua verdade espiritual. Por isso ele diz assim, quando no terceiro dia as pessoas dizem, o Cristo ressuscitou, eu vou ler um pouco, que está em Lucas 24, a respeito de que ele apareceu primeiramente para Maria de Magdala. E logo em seguida ele fez várias aparições em outros lugares. Mas é interessante que ele estava com 2 discípulos, iam sozinho, caminhando, conversando para Emaús, como foi dito aqui, e ele apareceu entre esses dois, como se fosse um mendigo, um andarilho. Ele disse assim: E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não o viram. Quer dizer, Maria Madalena e outras mulheres foram até lá. Isto, os discípulos que estavam caminhando estavam dizendo a esse mendigo, deixa eu só ver, desculpe aqui, eu vou passar um pouco atrás. Ele diz assim: e aconteceu indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para o que não conhecessem. Interessante, a Luciana citou a respeito das nossas lentes, né? Mas os olhos deles estavam como que fechados para que o não conhecessem. E eles lhes disse: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estáis tristes? Jesus, na condição de mendigo, perguntando a eles por que eles estavam tristes. Foi justamente depois da crucificação e tudo mais. Naquele momento era uma condição de tristeza entre todos aqueles que o seguiam. E respondendo um, cujo nome era Cleófas, disse-lhe: és tu só peregrino de Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E aí eles falam a respeito que foi crucificado e tudo mais. É verdade que também algumas mulheres dentre nós que nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E aí ele disse assim: ó nécios, quer dizer, ó loucos, e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Aí ele estava falando a respeito da profecia. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas glórias e essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, por todos os profetas, explicava-lhes que dele se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com quem ia para mais longe.
Quer dizer, aqui nos despedimos. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. O Cristo entrou numa estalagem. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e, partindo-o, ele deu. O Cristo pegou o pão, partiu e deu a cada um. Abriram-se-lhe então os olhos dos 2 discípulos, né? E o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Veja bem, aqui eles tomaram conhecimento do Cristo, souberam que era ele, pelo partir do pão, uma coisa material, um gesto físico. Alguém tem o hábito de fazer tal coisa, é fulano. Isso é obra de fulano. Mulheres que fazem limpeza da casa falam assim, isso é obra de fulano, né? Só pode. Já conhece os hábitos das pessoas. Eles só conheceram o Cristo quando no partir do pão, uma coisa material. Certo? Veja a nossa lente tão suja ainda, emboscada e ofuscada, por termos que compreender o Cristo no partir do pão, numa coisa material. Aí eles disseram um ao outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava? Olha só, ele estava falando tão fundo àqueles que estavam, que eles já sentiam uma presença diferente. Dá a entender o quê? Que criatura é esta que está caminhando conosco? Ele fala de uma forma tão doce, tão amorosa, que parece que nós já ouvimos isso em algum lugar. Mas tiveram que ver o Cristo partir o pão, para ter certeza de que era ele. E assim somos nós. Nós, muitas das vezes, dentro da doutrina espírita, acharmos que precisamos do fenômeno para crer, para entender. Para acharmos que esta doutrina que nos acolhe é uma doutrina de fenômenos. Porque, muitas das vezes, nós, no local onde nós estamos cumprindo, não um ritual, mas cumprindo algo que nos dar um esclarecimento tamanho, que é este momento hoje que nós estamos vendo, e graças a Deus estamos observando que há pessoas interessadas também, assim como nós, de conhecermos o Cristo em espírito. É o sinal que nós não somos mais crianças espirituais, como disse Paulo. É sinal que nós estamos entrando numa adolescência espiritual, com as nossas rebeldias, com os nossos erros, com os nossos desafetos e com os nossos medos. Porque nós já vivemos muito tempo isto. Há 2000 anos atrás, o Cristo disse: nós somos crianças espirituais. Em 2000 anos, nós, a humanidade, caminhamos já para atingirmos um estado de pré-adolescência ou adolescência. Por isto que o Cristo disse: não vos deixarei órfãos. Ele sempre está, com certeza, conosco o tempo todo, isto é, não presencialmente, mas em espírito e verdade. Por isso que é interessante, na Revista Espírita de 1861, deixa eu buscar aqui. Na Revista Espírita de 1861, tem uma mensagem de Erasto, que faz parte da equipe que auxilia o Cristo na nossa evolução planetária. Ele diz assim: não podeis imaginar quanto me sinto orgulhoso de distribuir a cada um de vós os elogios
e o encorajamento de que o Espírito de verdade, nosso bem-amado Mestre, ordenou-me conferisseis as vossas piedosas cortes. O trecho é meio longo, mas aqui dá para entender que no Evangelho segundo o Espiritismo nós temos o Cristo Consolador, que é o capítulo 6, falando a respeito do Espírito de verdade. E nesse ponto, o Espírito Erasto coloca aqui, colocando que o Espírito de verdade, o nosso bem-amado Mestre. Veja que ele não nos deixou órfãos. Cumprindo com a sua palavra, cumprindo com o seu compromisso de nos conduzir ao Pai, porque ele disse, nenhuma ovelha de meu Pai será perdida, ele não poderia deixar de nos compartilhar o conhecimento, a bondade e o seu amor para conosco, ofertando a nós um caminho seguro. Seguro. Por isso, quando eu assumo um compromisso que essa verdade me fortalece e me dá condições de criar musculatura espiritual para crescer em espírito e verdade, esse é um caminho que nós devemos seguir. Por isso, abandonar a nossa jornada hoje é praticamente impossível. Porque, como disse o Carlos, uma vez o conhecimento adquirido, uma vez uma virtude em nós, entranhada em nosso ser espiritual, nós não a perdemos mais. E sendo uma certeza absoluta, com toda certeza, não iremos mais desperdiçar tempo. Nós não iremos mais desperdiçar tempo. Agora, cabe a cada um de nós, no caráter individual, dar a capacidade de entendimento que nós temos, evoluirmos como nós devemos evoluir. As crianças espirituais hoje, e muitas das vezes ainda existem, por não ter conhecimento tão grande como nós já temos hoje. Nós já estamos entrando numa fase de pré-adulto. O conhecimento da doutrina espírita não dá essas condições. Eu sei de onde vim, eu sei como estou hoje e sei para onde vou no futuro. Isto é o quê? É um desenvolvimento de raciocínio de um adulto. Uma pessoa responsável pelo que ele é próprio. Por isso, no livro Consolador, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, que nos traz justamente esta passagem do Cristo Consolador, é um dos menores capítulos que existe no Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec dá uma pequena nota, um pequeno comentário. As outras passagens são todas do Espírito de verdade. São mensagens que vão nos dar condições de ver que esse Espírito hoje, que nós estamos tendo aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, não é o Cristo dando uma psicografia, mas é uma mensagem atribuída que veio da fonte do Cristo. Veja só, ele diz assim, venho como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como o fez antigamente, a minha palavra, primeira pessoa, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. Veja bem uma coisa interessante. Ele fala assim, tem de lembrar aos incrédulos. Somos nós. Somos nós. Que tivemos que ter uma verdade tão clara na nossa frente para compreendermos o que o Cristo disse há 2000 anos atrás. Nós éramos incrédulos. Precisávamos de ver para crer como Tomé.
Precisávamos de ver o partir do pão para crer no Cristo. Maria de Magdala não precisou disto, não. Ela sentiu quando estava ali no sepulcro chorando, e automaticamente ele ouviu uma voz, ela ouviu essa voz. Maria. A entonação de voz, ela o reconheceu, ela disse, Rabone, que é mestre. Veja a grandeza desse Espírito, entender numa palavra, num chamamento, aquele que era para ela um ser que a tirou dos transtornos, das angústias e das dores. Ela vivenciou realmente o ensinamento do Cristo. Deixou de ser aquela que vendia o seu corpo para auxiliar aqueles que estavam caminhando, cuidando dos rancinianos e tudo mais. Por isso, quando ele fala, venho como outrora aos filhos transviados de Israel, na primeira pessoa. E ele disse também, eu sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Todos nós. Venho salvá-los. Vinde, pois a mim, vós que sofreis e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Não busqueis alhures, isto é, a lei, a força e a consolação, pois que o mundo é impotente para dá-las. A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá. Todos nós estamos passando por processos difíceis na nossa vida, nos nossos processos reencarnatórios, mas gradativamente estamos crescendo. Hoje compreendemos o porquê. Hoje sabemos que eu tenho que me reconciliar com o meu adversário. O porquê disto? Não porque o Cristo nos disse há muito tempo atrás, mas hoje eu sei verdadeiramente por que eu tenho que reconciliar com aquele que é adversário que está comigo. É porque alguma coisa eu fiz para com ele ou ele fez para comigo. Porque a doutrina dos Espíritos nos mostram isto. Se isto não for suficiente para que nós possamos entender que este é o verdadeiro caminho, o que nos resta mais? Chorarmos? Espernearmos? Não. Nós temos que entender que ele sempre trouxe para nós a paz. E aí ele vai complementando aqui. Mateus 11, 28. Venham a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vós o meu jugo, e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Verdadeiramente. Este é o Cristo que nos trouxe tudo isto e nos mostrou este caminho verdadeiro que vai nos dar a paz interior. Mas todos nós ainda temos muitas das vezes dúvidas de que este é o verdadeiro sentimento que ele nos trouxe. Não tenhamos mais essa dúvida. Mas tenhamos a certeza de que ele sempre nos haverá de ampararmos. Todos nós somos amparados. Quando descemos a carne, nós não estamos sós, nós não estamos órfãos. Para os nossos irmãos católicos, nós temos os anjos da guarda. Para os nossos irmãos evangélicos, nós temos o Espírito Santo. Para nós espíritas, nós temos os nossos espíritos protetores, que nos conhecem muito mais do que nós achamos que nós conhecemos a nós mesmos. Aquele que nos conduz, aquele que nos traz essa paz interior, nos trouxe algo que disse ele,
não vos deixarei órfãos. Sempre temos um tutor. Agora, nós nunca podemos deixar de servir a dois senhores. Se nós queremos verdadeiramente criarmos um mundo interior de pazes e consolações, nós não podemos servir a dois senhores. A matéria é transitória. Tudo isso que nós temos hoje é transitório. Nosso corpo é transitório. Nosso espírito é imortal. O que vamos levar daqui para a eternidade afora? Conhecimento, paz. E acima de tudo, devemos levar reconciliação com aqueles que são os nossos desafetos, que estão a caminho conosco dentro do nosso próprio lar, no nosso trabalho e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, nós devemos levar uma reconciliação conosco mesmo. Essa reconciliação interna, essa reconciliação que nos dá paz interior, ela tem que ser de dentro de nós. Se eu estou em paz comigo mesmo, apesar de todas as tormentas que estamos vivendo no mundo de hoje, eu estarei em paz. E saberei guardar este sentimento de paz, para que eu não sofra. Porque o Cristo também nos afirmou: neste mundo conhecereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Veja quanto ensinamento ele nos trouxe. E até quando nós vamos sofrer com isso? Faz parte do nosso aprendizado. Não tenhamos dúvida que nós fomos criados para sermos felizes e termos paz interior. Vamos passar para a nossa prece e agradecendo a Jesus, este grande amigo, que nos trouxe o sentimento mais belo, que é o sentimento puro do amor verdadeiro. Por isso agradecemos sempre aqueles que conosco estão, verdadeiros amigos que a nós nos conduz, dando-nos a oportunidade de trabalharmos juntos, num conjunto harmonioso, onde a obra do Pai será feita em nós mesmos. Queiramos nós, nesta paz que reina neste momento aqui, agradecermos sempre por tudo que Ele nos tem feito. E isto, Senhor, agradecemos-te eternamente. E assim seja.